Galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eric Nobre. Eu tenho esse canal aqui no YouTube para falar sobre viagens, experiências, dar dicas, alertas. Enfim, para quem não me acompanha também no Instagram, @onobreviajante. Lá eu coloco as minhas experiências de viagem em tempo real. Hoje eu tô abrindo uma série de vídeos aqui no meu canal, mais uma vez tentando seguir um roteiro de série de vídeos, que é entrevistando viajantes. A gente vai conhecer experiências dessas pessoas, histórias, enfim, fazer várias perguntas. E hoje eu trouxe a viajante mais famosa desse canal, mais famosa que eu, inclusive, essa viajante aqui, que vocês já conhecem, público, e vão conhecer melhor hoje, sabendo mais opiniões, experiências, fora do caos, assim, no estúdio. A gente trouxe ela pro estúdio pra hablar pra vocês. Seja bem-vinda, Priscila! Olá, galera do YouTube, eu me chamo Priscila. Eu também sou conhecida como a segunda nobre viajante. Título conquistado por ela mesma, inclusive. De mim pra mim mesma, entendeu? Entendi. E é isso, e hoje a Eric me convidou pra poder falar um pouquinho sobre as nossas experiências, sobre algumas situações que a gente já passou aí viajando ao longo desses muitos anos. Muitos anos. Pra começar também, vamos divulgar o Instagram da nossa amiga Priscila, que é advogada. Compartilha os seus dia a dia de uma advogada no seu Instagram, @Priscila Veloso _, né? Com 2 L's e 1 L. Vai estar escrito aqui pra vocês seguirem. Sigam Priscila pra ver mais conteúdos de moda, beleza, dia a dia, porque a gata entrega tudo. E viagens. E viagens também, né? Pra começar, então, vamos falar de viagem, né? Não é pra isso que viemos aqui, vamos falar de viagens. Primeiro eu quero saber o que significa viajar pra você. Eu acho que essa é uma pergunta que eu quero fazer pra todos os viajantes. O que é viajar pra você? Como você se descobriu como viajante? Como que isso se tornou uma paixão na sua vida? Conta pra gente, vai lá. Então, viajar pra mim é um momento de lazer e também representa muita coisa, né? Acho que uma conquista, porque nem sempre eu tive essa oportunidade de estar viajando sempre, enfim. Então, pra mim é uma conquista muito grande, uma independência, e eu amo conhecer lugares e pessoas e ter algumas experiências, ainda que ruins também, que eu acho que serve pra alguma coisa de aprendizado. Então, pra mim, viajar me coloca nesse lugar também pra espairecer, fugir um pouco da rotina e do cansaço. Então, assim, eu acho que basicamente isso. Tá, pra gente entender você enquanto viajante, na sua infância, 0 viagens, ou você já fazia alguns rolezinhos com a sua família? A gente fazia algumas viagens, assim, eu lembro de a gente sempre no Rio de Janeiro, né, tem a região dos lagos, que geralmente é o destino das pessoas, principalmente nessa época de carnaval, férias de verão. Então, a gente ia algumas vezes em família, assim, a família mais da parte do meu pai alugava alguns espaços, assim, né, umas casas, e a gente compartilhava nesse período aí de carnaval. Meu pai também tinha um amigo que morava em Paraty, tinha uma casa lá, então a gente ia de vez em quando, mas assim, viagem, pegar avião, Disney, essas coisas, não era uma realidade. Era mais aquela coisa do vamos ali nas redondezas do Rio de Janeiro. Um passeio. E aí, quando que foi que virou essa chave? Você lembra da primeira viagem que você fala, caraca, eu quero viajar mais, eu quero... Você lembra disso? Acho que minha primeira viagem de avião, assim, tipo, entrar no avião, aquela perspectiva de... Meu Deus, eu vou cair daqui. Acho que foi isso, assim. Foi uma experiência muito libertadora, sair do estado, assim, uma coisa bem diferente que eu amei. Então acho que foi... Você foi pra onde? Pra Salvador. Foi Morro de São Paulo, Salvador. Eu fui com uma amiga na época que trabalhava comigo. E foi tipo assim... Entendi. Tenso, né? Primeira viagem de avião, acho que a gente nunca esquece. Entendi. Mas eu já era grande. Já era adulta. Adulta, você trabalhava e tal. Pra mim, por exemplo, a primeira viagem que eu lembro, inclusive foi com você, apesar de ser no Rio de Janeiro. Pra Paraty. Foi em Paraty, não tinha avião, mas eu lembro que ali eu tive um start de, quero viajar, quero conhecer, amei isso aqui, sabe? Tipo assim, você viaja primeiro. Foi a minha primeira viagem, mesmo que eu não tenha pegado avião, mesmo que eu não tenha saído do estado. Mas foi a primeira vez que eu olhei e falei, viagem. Porque eu entendo essa perspectiva de região dos lagos, mas eu acho que pra quem é carioca, não tem muito uma perspectiva de viagem. Tem uma perspectiva de, vou passar o feriado ali, e passeio, e muito perrengue também, né? Muito, porque é feriado, engarrafamento. É uma outra perspectiva de experiência, assim, que eu compartilho. Mas Paraty me trouxe essa primeira experiência de viagem, assim.
E aí se tornou uma paixão pra você. Eu ia até citar Paraty também, mas como não tinha avião, e aí a gente associa muito a ideia da viagem ao avião. Sério? Eu associo. Ou então uma viagem, quando é de carro, assim, muito distante, tipo, Campos do Jordão. Eu já fui muito longe. Você foi de carro? De carro. Capitólio também é muito, muito, muito longe. Muito longe. E você foi de carro? E fui de carro. Então, tipo assim, não, uma viagem, Sim, sabe? sim. Mas Paraty também tipo 3 horas e meia, 4 horas, e aí eu já não acho que é tão viagem, é mais um passeio, assim. Entendi. Tipo região dos lagos. Mas também, assim, a questão de pegar o avião, acho que foi a primeira vez que eu peguei o avião, que tipo, caramba, é muito rápido, é muito legal, você chega em outro estado. E de todas essas memórias, qual a melhor memória de viagem que você tem, assim, no geral? De todas você viajou, você fala assim, esse momento eu guardo, assim, na minha cabeça. Enquanto você pensa, eu vou dar o meu. Punta del Este tem uma casa que é no formato do Brasil. Uma carta do mapa do Brasil, né? E eu esqueci, esqueci o nome da casa, eu vou colocar aqui pra vocês com certeza a imagem. E eu me lembro muito de eu nessa casa, num pôr do sol, 5 horas da tarde, tocando uma musiquinha. Eu vou colocar esse vídeo aqui, eu tenho esse vídeo aqui. Aquilo pra mim é uma memória de viagem que eu amo, assim, que eu falo, caraca, foi a primeira vez que eu tava fora do país. Então, já tem toda uma questão emblemática em relação a isso, de primeira vez que eu saí do Brasil, meu Deus. E também por ter sido esse momento super de tranquilidade, lazer. Então, assim, quando eu penso numa memória de viagem, talvez a memória mais doce, eu diria assim, pra mim, eu lembro desse momento, apesar de ter tido muitas memórias legais. Alguma coisa pra você vem nesse sentido? Não precisa necessariamente ser doce. Viagem, memória, primeira coisa que te lembra. Não, assim, a lembrança mais legal que eu tenho, eu acho que foi o passeio lá de Parazeio, na Colômbia. Mas assim, não é doce, né? Porque Sentiu muito muita medo. aventura, muito medo. Mas aquela imagem lá do alto, quando você olha assim, Incrível. vê aquele monte de água de várias cores e caraca, é muito legal, assim, acho que de memória a melhor fotografia que veio na minha memória é aquela. Foi assim, agora. uma lembrança muito, muito, muito maneira, apesar de estar com muito medo, assim, eu lembro, cada vez que o negócio fazia assim, ó, que o vento batia, o coração, eu vou morrer. E pra quem já viveu essa experiência como eu, e pra quem tá assistindo aí, já fez o Parazeio em San Andrés, realmente dá pra saber o que você tá falando, sabe? Dá pra sentir. É um misto de emoções, mas quando eu lembro, assim, a melhor fotografia que vem na minha cabeça, assim, de paisagem, eu acho que é aquela dali, entendeu? Acho que é um momento muito legal. Tiveram vários outros, assim, de diversão e tal, de paisagens muito bonitas também, mas aquele cenário ali é algo surreal, assim. Essa é a sua maior memória de viagem. Então, já que falamos de Colômbia, vamos falar de Colômbia, mesmo que de trás pra frente. Eu acho que falar de Colômbia é importante, principalmente porque foi a sua primeira vez fora do Brasil. Foi a minha primeira vez fora do Brasil. Foi a primeira vez que não teve no Brasil, internacional, veio aí. E em grupo. E aí? Eu acho que esse tema, a gente pode falar um pouco sobre isso, usando a sua experiência de viagem, sobre... A gente vai entrar depois disso, que é sobre viajar sozinha. Você já viajou sozinha? Precisa. Viajar casal, viajar com um amigo, viajar em grupo. Eu acho que são experiências completamente diferentes dessas, exceto viajar sozinho, você já teve todas. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, que eu acho que esse é um tema bem interessante. Mas fala de Colômbia e da sua primeira vez fora do Brasil, como foi isso? Muito nervosismo, assim, por estar saindo do país, mas uma alegria imensa, uma felicidade, nossa, uma coisa assim, instintiva, uma perspectiva, até porque não foi uma viagem programada, né? Eu não esperava ir pra Colômbia. Então, assim, foi algo que foi muito Explica rápido. pras pessoas. Porque então, o Eric já ia viajar pra Colômbia, ele já tinha uma viagem planejada de 60 dias, né? 21. Não, 40 dias. 40 dias lá. Então, assim, e aí eu acho que ia você e Manu. Não, eu ia fazer voluntariado pela Worldpackers na Colômbia. Eu tava com o objetivo de aprender espanhol e passar mais de um mês em um outro país. Seria um mini intercâmbio de maneira independente com voluntariado. Esse era o meu objetivo, então eu programei, comprei as passagens e tal. Só que ao longo da minha pesquisa, eu fui percebendo que tinha muitas coisas do país que talvez eu perderia muito ficando 30 dias num lugar só, e eu comecei a diversificar os destinos. E como eu comecei a diversificar os destinos, eu comecei a convidar as pessoas. De tipo, passa uma semana lá em San Andrés, vou estar lá. Passa uns dias lá em Cartagena. E aí eu comecei a convidar as pessoas. Convidei a Manu, aí ela aceitou. E aí,
logo, eu sempre tinha te amado, desde quando eu fui. Tanto é que quando ele resolveu não ficar esse tempo todo na Colômbia, a gente tinha comprado uma passagem pra ir pra Chapada dos Veadeiros, que era pra explorar ali o Cerrado, e pra Chapada dos Guimarães. Então a gente ia fazer essas 2 chapadas. Eu já tinha essas 2 passagens compradas, inclusive. Já tinha essa viagem mais programada. E aí o Eric falou, não, vamos pra Colômbia. Isso foi mais ou menos em novembro, dezembro. A gente já ia viajar em dezembro e janeiro, e a viagem já era fevereiro. Sim, era assim, porque eu já estava num mochilão. O meu mochilão todo era de 65 dias. Já ia fazer esse Centro-Oeste, depois Colômbia. Então foi mais... então eu ia pro Centro-Oeste com ele, ia ficar lá 2 semanas, assim, que não eram diretos, né? Porque no meio teve Bonito que eu não fui. E aí eu falei, não dá. Enfim, é pouco tempo que você vai se organizar pra passar 15 dias fora do país. Assim, né? O dólar tava altíssimo na época. A passagem não tava tanto, mas o dólar tava muito alto. Enfim, precisava de uma organização financeira e uma disponibilidade de tempo que eu não tinha, assim. Eu não tinha conversado, né? O trabalho. Então, assim, eu não tinha conversado com ninguém sobre ficar tanto tempo fora. E eu já ia ficar uma semana em dezembro, uma semana em janeiro. Então, assim... E aí o Eric pegou, insistiu e tal. E nós fomos. Foi bem assim, só que foi muito de supetão. Eu não tive aquela ansiedade, tipo, daqui a 6 meses eu tenho uma viagem internacional. Aquela contagem cresceu, entendeu? Até porque eu tinha essas outras viagens antes que a gente precisava programar roteiro. No meio do caminho, acabou que não rolou a Chapada dos Veadeiros. E a gente teve que reformular essa viagem. Então, assim, muitas coisas aconteceram e do nada eu lembro, assim, que eu voltei que a gente acabou indo pra Caldas Novas, né? Eu voltei de Caldas Novas, já assim, caramba, daqui a menos de um mês eu vou passar 15 dias na Colômbia. Eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa pra organizar, muitas situações. Mas foi maravilhoso, apesar dos perrengues E que tipo de viajante você é? Do tipo viajante super organizada, entra na frente pra organizar as coisas, ou do tipo só vai? Porque eu sou o tipo que eu só vou. Por exemplo, então, eu fui pra Colômbia. Né? Porque se eu viajar com ele, alguém tem que organizar. Ou não. Ele só vai. Porque eu sou o tipo do time, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir, porque não há tempo que volte, amor. Então, pra mim, eu gosto de deixar as coisas mais fluidas. Por exemplo, eu me programei pra ficar 45 dias na Colômbia, 40 e poucos dias. Acabei ficando 21, porque a vida muda, as coisas mudam, então não tenho planejamento rígido. Eu sou um viajante que eu gosto e eu gosto de viagens que eu possa ter essa flexibilidade de mudar hospedagem, de mudar voo. Então eu sempre gosto de eu gosto de fazer passeios que são indicados na hora, sabe? Eu não gosto de viajar com um monte de coisa programada que você não pode mudar, aquela coisa rígida. Inclusive eu fiz isso em Bonito e não foi indicado, tanto que eu perdi dinheiro. Um dia choveu e não tinha como mudar mais o passeio. Enfim, eu sou mais flexível. Mas tem viajantes que, por exemplo, quando eu fui pra Colômbia, voltando ao assunto, eu só fui. O povo viu o documento, o povo viu o que tinha que fazer, eu só ia fazendo, como é que faz? Aí eu ia lá e fazia. Como é que troca o dólar? Dou dinheiro pra quem? Aí dava o dinheiro, o povo trazia o dólar e dava. Foi muito bom. Assim. Mas não sofreu. Porque tinha realmente pessoas muito focadas em organização. Eu não precisava nem me meter, porque também eu ia trabalhar. Também foi que eu descansei nessa parte de organização. Porque geralmente eu fico nessa incumbência, porque se deixar pelo Eric é isso. A gente vai chegar, a gente vai ter um hotel, vai ficar... A gente não vai ter nada programado, entendeu? Vai vivendo, vai desembarcar, né? No aeroporto e vai falar, vamos pra onde? Ah, não sei. E aí tem que ter alguém. Voltando pra Colômbia. Chegou na Colômbia, desembarcou. Bota uma música de colombiana aí, edição. Desembarcou. E aí? A edição. E aí? Passei pela imigração. Primeiro, passei pela imigração na Colômbia. Você hablava espanhol, alguma coisa? Hablava nada? Não, a gente tem esses registros aí, né? Que a gente não sabia como é que era frango. Tem. E a moça fazendo popó pra gente. E aí, assim, aí ninguém faz. É bem engraçado esse momento. E ninguém falava, né? Que a gente achou que alguém falasse espanhol no grupo, que a gente sabe, ninguém falava. 6 pessoas, não dava meio em espanhol. Não dava meio, não conseguia. E a gente também não se esforçava, né, pra comunicar.
Não procurava no Google Tradutor, não deixava. A gente queria. É porque assim, o espanhol, por ter essa proximidade com o português, a gente acha que vai. Só que não vai. E não vai mesmo, assim, realmente não vai. Até porque, primeiro que eles têm um sotaque muito diferente do espanhol habitual, assim, acho que é diferente, né? Sim, é caribenho. Não, caribenho que eles falam lá. É o inglês. O inglês. É o inglês que é caribenho, né? Não, eles têm um sotaque, eles falam muito mais rápido também. Não sei, assim, explicar. Não é tão fácil, assim, de entender quando eles falam rápido, não. Tá, passou pela imigração. Fomos comer, não sabemos pedir comida. Aí dali já começa a fazer gente choque cultural, né? Meu Deus do céu. Não vou conseguir me alimentar. Como é que eu vou me alimentar? Será que eu vou conseguir? Como é que eu vou me virar aqui? Como é que eu vou no mercado? Como é que eu vou na farmácia? Eu vou ficar 15 dias nesse lugar que você falar nem ar. Nem pedir uma água. Sem ser gesticulando. Mas aí ele também, assim, o destino Colômbia, né? Quando a gente chegou lá em Bogotá, foi quando a gente se encontrou. Você já vê, assim, um policiamento muito extensivo no aeroporto. Aquilo daí já me causou um medo. Tipo, depois que você assiste a série Aeroportos, você vê um monte de polícia espalhada por quanto é lugar, com um monte de cachorro farejador, você já fala... E se? Onde eu estou? Assim, colocaram também alguma coisa na minha mala e eu tô aqui assim... Existe toda uma questão de preconceito mesmo em volta da Colômbia, por conta do narcotráfico, que é muito forte lá, e acaba estigmatizando o país a esse tipo de assunto. Isso é problemático, que isso acontece com a gente enquanto brasileiro, que por conta da violência ser muito grande no país, a gente ser estigmatizado a isso, e não somos só isso. Mas, quando você assiste a série Alerta Aeroporto, também você entende que é um aeroporto de muita movimentação de drogas, então automaticamente tem um policiamento muito maior. Mas eu não senti isso só no aeroporto, como também nos pontos turísticos da Colômbia em geral. Em vários lugares. Sabe? Tanto que no meu vídeo... Mas é porque o aeroporto é o primeiro contato que você tem, né? Com o país. Aí ali já é muito, muito, muito forte. Essa questão do policiamento, de cachorro farejador, de... Não, eu saí do avião e o cachorro veio me cheirar. E eu tô tipo, socorro, Deus! Meu Deus, me ajuda! E o cachorro me cheirando aqui. Aí de repente o policial olhou pra mim e falou, pode ir? Mas eu agindo super naturalmente, dando carinho no doguinho. Ai, meu Deus! Mas... A garganta seca, né? Seca. Mas deu tudo certo no final, assim. Mas eu também tive esse impacto de muito policiamento. Enfim. Continuou, né? E a gente vai pra... De lá a gente já pegou um voo. A gente fez bastante horas lá. E pegou um voo já pra Cartagena. Que aí você começa a sentir o choque da questão. Que tem um vídeo no canal falando sobre isso. Do assédio em cima das mulheres, que é assim uma coisa que não tem no Brasil. Não tem mesmo, assim, a gente até fala das cantadas de pedreiro e tal, que é uma coisa péssima, mas que não chega aos pés do que é lá. E aí você se sente muito insegura. Eu falei isso no vídeo, que eu me senti super insegura lá, de sair sozinha, de fazer qualquer coisa. Nem me atrevia a descer do apartamento que a gente estava sozinha, assim. Até porque o porteiro, né, lembra? Do porteiro, assim, tipo, super assediava. Era uma coisa horrível. E aí, num outro país, né? Tem tudo que você tá fora do Brasil, isso já vem muito forte. Assim, você tá fora do seu país, você não conhece ninguém, uma língua que você não fala. Eu acho que também você tava tendo um contato, vocês, né? Estavam tendo contato do estigma da mulher brasileira também, né? Que... eu acredito, não sei, tenho certeza, não sei se também na América do Sul isso é tão forte quanto na Europa e nos Estados Unidos, que eu sei que isso é muito realidade, das pessoas olharem pra mulher brasileira e achar que você é uma garota de programa. Ponto. Então eu posso falar o que eu quero, eu posso agir da maneira que eu quero, afinal você é uma mulher brasileira, provavelmente você veio aqui pra se prostituir. Então assim, tá feliz que eu tô te, né? Então é muito complicado mesmo, e até já tem esse alerta no canal, um vídeo falando especificamente sobre isso, onde eu coloquei aqui o relato das meninas, etc. Mas é importante e triste, né, saber de uma coisa dessa. Mas, enfim, quero saber sobre a viagem em grupo na Colômbia. E aí? Foi pro apartamento, 6 pessoas, né? 4 homens e só você mais uma menina. Diferenças culturais, pessoas que não se conheciam muito bem, né? Afinal, você conheceu eu, né? Só você é Manu. A Manu, você conhecia a Manu. Eu conhecia a Manu da mesma forma que eu conhecia. Você conheceu mesmo ela ali. Na viagem. E aí?
Que era pra ser uma viagem, que era o Eric e a Manu. Aí ficou o Eric, a Manu, eu, 3 pessoas, que é metade do que foi. Ainda bem. Não, mas assim, com todos os defeitos, pensando nesse assunto que a gente acabou de falar. Se fosse nós 3, a gente tava Já era. lascado. Talvez nem tinha voltado. Talvez a gente não tivesse que contar essa história. Talvez a gente voltado. Porque era muito horrível mesmo. E com os meninos já era assim, com os meninos do nosso lado, já era uma coisa bem bizarra. E isso causou, eu acho que em mim, né, pelo menos mais impacto. Porque eu acho que todo mundo falou isso lá no vídeo. Que, tipo, cara, no Brasil, se você tá com um homem do lado, dificilmente o cara vai mexer com você. Dificilmente muito mesmo, difícil, né? muito difícil, muito difícil. O que é um absurdo. Porque... Mas, assim, ainda te dá um pouco mais de segurança lá. Tipo assim, tava eu e a Manu, 4 homens. Eles não tinham essa, não. Nem ele. Eles mexiam mesmo. Eles, tipo assim, era horrível. Horrível, horrível, horrível. Mesmo com a presença masculina. O que é completamente surreal. E no vídeo que eu fiz, o que é incrível, né? Tem um comentário do menino que ele conta esse relato, que ele tava com a namorada dele e ele ficou chocado de como as pessoas mexiam com a namorada dele, tipo, andando de mão dada, junto, casalzinho, e os caras mexendo com ela. Tipo, eles não coisa que não tem no Brasil. Literalmente. Porque pelo menos o homem é respeitado, né? O homem respeita o outro homem, né? Não pelo menos. Tá, e aí? Aí fomos nós, né? Aí que chamou, a Manu chamou o Douglas, o Felipe. Eu chamei o Felipe chamou o Gustavo e a Manu chamou o Douglas. Aí fomos os 6. É isso. Aí, assim, pessoas completamente diferentes, né? Com perspectiva de vida diferente, profissões diferentes, classe econômica diferentes, assim, né? Então, era um problema. E foi a primeira vez que você viajou em grupo? Sim, eu lembro sim. Assim, já viajei, eu acho que em carnaval, na adolescência, assim, e nessas ocasiões em família, que eu era criança. Então, mas quando você é jovem, é mais diferente. Tudo é diferente. Depois você passa dos 25, tudo vira uma questão, né? E aí, mas assim, é porque a gente ficou muito tempo, né? Acho que se você for viajar em grupo, recomendo no máximo uma semana, 5 dias. Principalmente se for nessa configuração, que são pessoas que não se conheciam muito bem. Eu recomendo não ir. Não, mas assim, se não tiver jeito, for uma viagem em grupo, um final de semana, de repente funciona, até 5 dias. Mas 15, já começa a ficar BBB. É uma espécie de reality, né? Mesmo, né? Mesmo você não estando confinado, você tem que conviver com aquelas pessoas, né? Porque a gente acaba fazendo passeios em grupos. A vantagem, né? A gente ficou numa localização boa, num apartamento bom. E ótimo pra mim. Pagando, pra mim, bom. Mas assim, e aí quando divide pra 6 pessoas, tudo fica mais barato. Tipo, um passeio de lanche que a gente fez privativo. Era uma coisa que se tivesse eu mais uma pessoa, ou eu e mais 2 pessoas, já seria inviável, porque o valor era alto. Mas em 6, fica bom, entendeu? Você vai no mercado, você divide pra 6 no café da manhã, fica merreca pra cada um. Então, assim, tem essas vantagens que são poucas, eu acho. Comparado ao estresse, não vale muito a pena, não. Eu acho que Mas quando você não tem outra opção, né? Tipo assim, você tá num grupo, isso é vantagem. Eu acho que é diferente você viajar também com pessoas que você de alguma forma conhece. Já sabe mais ou menos o jeito da pessoa. Um grupo de trabalho. Alguém que de alguma forma você tem aquela convivência com a pessoa. Agora, eu prefiro viajar com pessoas que eu conheço. Foi um desafio bem grande, assim, viajar com pessoas completamente estranhas. E a pessoa mais estranha que tinha, que tipo assim, ninguém conhecia, que era o Gustavo, foi a melhor surpresa da viagem. O campeão do bebê. É o campeão do bebê. Um ícone, apaziguava todas as brigas. Tava sempre ali com um alto astral necessário pra deixar o ambiente agradável. Ele foi incrível, Igor, campeão. Assim, né? Tudo tá bom, tá de boa. Justamente. E você que foi pra Colômbia, viu Mar de 7 Cores, disse que essa foi uma das memórias que te vem quando você fala de memórias de viagem. E viveu sua vida toda em Arraial do Cabo, que é considerado o Caribe brasileiro. Responde pra gente. O Mar de 7 Cores, tem ou não tem no Brasil? Não tem, gente. Não adianta. Não tem como nem comparar. Sério? É um negócio que... Primeiro porque a água de lá não é tão gelada quanto de Arraial. Não, tô falando de Arraial cor. Tô falando de estética. De cor, Asteric. Não. Também nunca vi Arraial de um parazeio, né? Não sei como é que é ela de cima.
Mas eu já vi de um morro, de vários mirantes, até o final a real, a terra dos mirantes. Não. Gente, aquela transparência da água é uma coisa... Não tem não, no Brasil não. Você acha que realmente é diferente? Arraial tem sua beleza, tá? Algum outro lugar no Brasil que você compare as águas? Não. Não, assim... Eu nunca fui a Maragogi, né? Dizem que lá é bem... Eu nunca fui. Eu já fui e... Não é isso tudo. É muito diferente. Eu não já acho que é fui menos. também. É bem não acho que é parecido. menos. Acho que é porque realmente lá, por ser uma localização, realmente é uma ilha no meio do oceano. Não tem como. Então, assim, comparar. é muito diferente do que aqui no Brasil, que a gente tem muitas orlas, muitas praias, mas, assim, de ilhas eu nunca fui muito. Tipo, nunca fui pra Fernando de Noronha pra saber se não tem no Brasil. Sabe? Mas é porque ela é muito transparente, gente, não dá. Um lugar que eu fui também que meio que parece, não sei se você foi quando você foi em Morro de São Paulo, naquela piscina natural que fica no meio do nada, assim, que você pega uma lancha e vai, nananã. Nunca fui. É piscina de... Ai, gente, agora eu esqueci, mas tem um nome. Não lembro. Mas lembra. Mas Na não praia é de igual. Moreré, em Boipeba. Não, Moreré eu fui. Mas então, indo porque vai até Boipeba, aí você passa, no passeio você para num lugar que é tipo assim, no meio do oceano, mais ou menos. No meio do... É muito longe da costa, só que a água é bem rasinha, é uma piscininha mesmo que se forma. Eu já fui e achei parecido, assim, mas não tem. Ontem a gente tava vendo os vídeos e, meu Deus. Quando eu fui em Maragogi tava chovendo, então não Também tenho pode muita ser. referência. Porque pode ser que seja até mais bonito, mas tava chovendo. Então, não sei. Então você realmente acha que... É único. É Eu não único. fui em outros lugares outros lugares do Caribe, né, pra dizer. Mas E no Brasil, qual é o melhor lugar que você já foi? Caraíba. Responde rápido. Eu gosto assim, porque é uma coisa certeira, É porque também foi né? o último que a gente veio. Mas... Não, mas assim, é porque eu não esperava nada de Caraíba. Bem good vibes, assim, não esperava. É rústico. Bem rústico. Não esperava que você gostasse de tomar banho de rio, porque não dá pra você ver o que tem. Sim, isso me causa Mas no de lá não dá isso não, porque eu também tenho isso. Mas no Rio de lá eu entrava, que era uma beleza, que é uma delícia. água quente. Nossa, Caraíba. É porque a atmosfera de Caraíba realmente, sim, é ame ou odeio. Porque ou você vai lá, você vai sentir aquela energia do lugar, assim. Gente, lá eu nem sei explicar. Eu fiquei realmente encantada com Caraíva. Pra mim foi perfeito. Lá é muito, 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 muito bom. E pra você, inverno em Gramado ou verão no Nordeste? O Nordeste é bonito, mas eu adoro um frio. Você prefere frio? Serra, sua vibe é essa, né? Porque assim, também, né, no verão você tem mais opções, né? Então, assim, no inverno você fica muito limitado a comer, beber e curtir o frio. Fica bem limitado. Mas eu gosto do inverno, principalmente porque as pessoas ficam mais elegantes, se vestem bem. E geralmente essas cidades, assim, de frio, tipo... Teresópolis, Petrópolis, nem precisa ir pra tão longe, assim, Gramado. Campos do Jordão. São cidades muito organizadas, muito limpas. Então, assim, é uma perspectiva diferente. Eu gosto. Acho que vou gostar bastante da Europa, porque eu vou lá no próximo ano, se Deus quiser. E Deus quer. E Deus quer. Então, acho que eu vou super me adaptar. Tá, então pra você que já conhece a Serra Carioca, Campos de Jordão e até Gramado, precisa inclusive conhecer Domingos Martins, Serra Capixaba, que é incrível também. Você acha que Gramado realmente merece toda a fama que tem? É diferente? Ou esses outros lugares com esse conceito inverno e serra são atendidos da mesma forma no Rio e São Paulo, como Petrópolis e Campos de Jordão? Eu acho que Gramado é superestimado. É a mesma coisa ou até pior? Tipo, não. Tipo, tá igual, tipo... É igual, mas caro. Você vai em Campos de Jordão, você vai em Gramado. Porque Campos de Jordão também é caro, assim, né? Mas é porque tá mais perto, a gente não precisa pegar um avião. Então, assim, né? Mas eu acho Gramado superestimado, sim. Acho que as coisas lá não justificam o preço que tem. É uma cidade bonita, organizada, ponto. Mas essas outras serras também entregam o mesmo conceito. Com certeza. Bonito, beleza, organização Sim, e etc. sim. Entendi. Qual o lugar mais caro que você já foi? Lugar mais caro? Nossa. Eu posso responder, Trancoso. Tranquilo. Não é o lugar que eu mais gastei. Porque
A gente não tentava que a gente não nos caríssimos pra comer. Mas é um lugar que, nossa, você pagar pra sentar numa cadeira, gente, na praia, muito bizarro. E o mais bonito no Brasil? Maceió é muito bonito. Que Maceió Mais promete... bonito que Caraíva. Porque Caraíva não tem praia bonita, né? É o conceito. Maceió é porque Caraíva é uma outra coisa, assim, que deixa a Caraíva bonita, sabe? É a experiência de Caraíva que é diferente. Entendi. Maceió é mais a praia de lá é muito bonita, gente. E quando eu fui também o tempo não tava assim, 100% não. Espero que mês que vem esteja. E falando de Rio de Janeiro, capital, região dos lagos, Angra dos Reis ou Paraty? Eu gosto muito de Paraty, pelo conjunto da obra. Assim, tem restaurante muito bom, aquelas ruazinhas, você fica andando por ali no fim de tarde, é muito bom. Só que a praia deixa a desejar. Sim. Você tem que fazer um passeio, né, de barco. E aí Mas ainda assim você escolheria melhor Paraty? por conta disso, mas a água é muito gelada. Então, assim, todos eles não têm um... mas ainda assim eu acho que eu escolheria Paraty, que tá perto, assim, de Angra, né? Também não tá muito distante, mas Costa Verde. Tá. E se você, todos os lugares que você já viajou no Brasil, se você for escolher um lugar pra morar, qual seria? Acho que Vitória, assim, pelo conjunto, Vitória, eu acho. Não, se pra morar... Você pode escolher, você morar, pode escolher. Sem trabalhar, eu acho que Caraíva. Não, né? Você tem que trabalhar. Não é pra virar hippie, não. Não é pra virar hippie, é pra né? seguir tua vida. Acho que não sei. Não sei, Gramado é bom também. Porque é frio, junto frio que eu gosto. A cidade super limpa, organizada. Mas aí você não moraria em Petrópolis, já que Gramado é superestimado? Não. Não sei. Não sei não, porque Gramado mas é diferente. Entendi. Diferente, porque Petrópolis e superestimado tá no Rio. E eu nunca ouvi falar, pode ser que tenha, tá? Eu nunca ouvi falar lá em Gramado dessas catástrofes naturais que tem lá na Serra do Rio. Então, assim, pela questão do conjunto, eu acho que iria pra Gramado. Não sei se ela tem oportunidade de trabalho pra mim, mas eu iria. Uma semana em Paris ou uma semana em Noronha? Paris, com certeza. Com certeza. Justifique sua resposta. Absolutamente. Paris, né, irmão? Porque é Europa. Tem a torre. Entendi. Entendeu? Não que mas eu pudesse escolher, até porque você gasta quase a mesma coisa, né? Essa opção. Uma semana em Paris, uma semana em Noronha, você apertava Paris sem dúvida. Planejar, com certeza. Até porque eu acho que o gasto é quase o mesmo. Numa viagem, você prefere alugar carro, pegar Uber ou andar de transporte público? Um Uberzinho. Porque eu não dirijo. Porque meu namorado não deixa eu treinar no carro dele. Aí eu não tenho a opção de dirigir. Mas o carro é bom porque te dá uma... Mas assim, eu acho que o custo-benefício, a depender do lugar, não vale. Entendeu? Tipo, a gente vai pro Maceió agora, a gente prefere não lugar. Depende de onde você vai, né? Também, porque tem lugar que pede, né? Tipo, a Chapada pede um carro. Não tem como, porque não tem... Eles não têm agência que organiza passeio pros lugares. A gente já começa por aí. Não tem transporte público, não tem Uber. Ou tu aluga o carro, você vai passar dias andando pra chegar numa cachoeira. Verdade. Não tem. Seu maior perrengue de viagem? Foram 2. Conta pra gente. O primeiro foi lá em Gramado, que acabou o ônibus, eu não tinha como voltar. O Eric já tinha vindo, porque eu nunca mais faço isso na minha vida. Porque o voo dele era antes, e aí eu quis ficar dormindo mais 1 hora, porque o meu voo era depois. Depois não tinha ônibus, tinha que pegar um ônibus pra ir pra Porto Alegre, e o ônibus não tinha mais vaga. E aí o Uber tava tipo dando R$100, ok. O Uber chegou e falou que não fazia por 100, ele fazia por 200. Se pra ele levar, ele teria que levar e buscar, né? Meio que 2 viagens. E aí tinha um casal que queria ir pra lá. Eu me enfiei no meio do carro com um casal de senhores, ainda bem que eram 2 velhinhos. Pra poder... Que idosos não fazem mal a ninguém. Pra poder ir pra lá. E aí eu lembro que tipo, eu paguei R$100, eles pagaram 100. E o outro? Não, o casal pagou 100 e eu paguei 100. Não.
Beleza, e o outro perrengue? Mas aí eu consegui chegar na hora, só pra contextualizar, porque senão eu ia ter que pagar uma fortuna. Enfim, ai, foi horrível. Momentos. O outro foi quando eu cheguei na porta do aeroporto, indo pra Colômbia, e lembrei que eu tinha esquecido o meu certificado de vacina amarela. De febre amarela. De febre amarela, isso aí. E aí? E aí eu tive que ir pra Belfort Roxo pegar. Verdade, você voltou lá. Voltei lá em Belfort Roxo pra pegar. Aí voltei pro aeroporto. Cheguei lá no aeroporto, aí não achava a minha passagem de volta. Foi um conjunto. Chegar na Colômbia foi um eita atrás do bicho, sabe? Porque quando eu cheguei lá, o cara falou, tá, cadê sua passagem de volta? Aí eu lembrei que eu tinha comprado separado, eu não comprei de volta. Aí eu não achava a passagem da volta, por nada no meu e-mail, lugar nenhum. O sinal falhou. Olha, eu por fim mostrei um negócio lá que era de ida, que ele fingiu que era de volta. Socorro! Me liberou, eu fui pro raio-x. Quando eu passei no raio-x, começam a gritar meu nome, o cara veio gritando meu nome, porque eu tinha esquecido a identidade lá no guichê dele. Aí ele veio, me entregou. Aí ele falou, olha, corre porque o seu portão é lá embaixo e o embarque já tá quase finalizando. Aí eu saí correndo. Quando eu passei pelo Dutch Free, tava todo mundo lá que ia viajar comigo, comprando perfume, sentados, conversando, batendo papo. Falei, gente, o homem falou que o embarque tá finalizando. Não, que nada, menina, falta meia hora ainda. Corta pra 2 minutos depois, os nossos nomes sendo gritados o pessoal da companhia com uma cara horrível, os outros Só do faltava avião, vocês. Só faltava a gente entrar, o pessoal do avião querendo matar a gente. Olha, eu só escutei Santos Priscila, portão calma, não sei o que, não. Ti é o nosso nome. E a gente correu muito, porque realmente era muito longe de onde a gente estava. E o pior que o maior perrengue dessa história não foi seu, foi do Não, Gustavo. foi do Gustavo que perdeu o telefone. Que o celular dele caiu no bolso nessa corridinha que ele fez Nessa até o portão porque a de gente bar. saiu correndo e ele ainda tava comprando perfume. Ele teve que finalizar a compra dele. Aí ele era o último mesmo a entrar no avião. Foi horrível, assim, mas eu já tava muito tensa por conta da questão do cartão, né? Do certificado da vacina, que nem me pediram quando eu entrei. Detalhe pra mim, um dos maiores fetiches de viagem que eu tenho, eu vou revelar pra vocês aqui agora, é ouvir o meu nome sendo chamado no microfone. Cara, ainda mais na Azul, que a Azul fala assim, ó... senhor Eric Nobre, compareça ao portão de bar. A nossa viagem não será a mesma sem você. Essa última chamada para embarque. Gente, a nossa viagem não será a mesma sem você. E o meu nome sendo gritado naquele microfone, pra mim, é uma das melhores experiências que eu amo. Você pode ficar no portão de embarque lá esperando, não entrar. Dá vontade, né? De ficar ele... Não, mas aí não é... Aí, imagina, né? A pessoa falando ali no microfone e eu sentado bem ali. Aí você levanta e fala, sou eu. Sou idiota. Outra coisa que eu quero te perguntar. Avião ou carro? O que você prefere? Avião. Tá, e pra quem tem medo de avião, conta pra gente como é que foi sua primeira experiência. Dá um medinho. Que é uma coisa diferente, né? Como toda experiência nova. É uma coisa que você tá fazendo a primeira vez na vida, principalmente quando você faz depois de adulto. Né? Acho que quem tá acostumado, tá num contexto de estar sempre viajando desde pequeno, já não tem esse negócio, assim, tipo, medo. Mas quando você já é adulto, fazer uma coisa a primeira vez depois de adulto gera uma expectativa muito grande. Aí você começa a pensar, tipo, como é que esse negócio grande, pesado, voa, não cai, e se cair, muita coisa passa pela sua cabeça. Mas assim, depois que decola, é muito de boa, parece que você tá num ônibus, assim, bem tranquilo. E a aterrissagem também pode ser uma sensação estranha, né, pra quem tá indo pela primeira vez, mas depois você acostuma. Já viveu turbulências? Algumas. Conta pra gente como foi. Na primeira vez, inclusive. Quando eu tava voltando pro Rio, tava chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. Muito. E, cara, o negócio começou a tremer lá em cima, muito. E foi muito tempo, assim. Aí eu fiquei com muito medo. E tava, assim, os raios, assim, do lado da janela, sabe? Um negócio bem bizarro. Fiquei com muito medo. E numa outra vez também que eu até gravei, porque eu achei real que ia acontecer alguma coisa. Tipo, o avião ia cair, ia ter que fazer algum pouso de emergência.
Porque foi muito sinistro. Acho que foi até no Mato Grosso, quando eu tava indo pro Mato Grosso. Foi recente, né? Tipo, ano passado. Eu gravei, assim, o negócio durou uns 5 minutos. Eu comecei a pegar meu celular e comecei a gravar. Não sei, né? Porque eu comecei a gravar e tremia muito. Foi horrível. Horrível. Gente, eu já andei de avião muitas vezes, de verdade. Mesmo tendo começado a andar, depois de adulto também. A primeira vez que eu andei, eu só me lembro só do meu ouvido fechando. Pra mim, essa é a sensação. Assim, aí comecei a andar de avião, eu não sabia que isso ia acontecer. O que acontecia. Então, eu só falei, eita, meu ouvido fechou. O resto, pra mim, foi super de boa. E eu nunca vivi uma turbulência que me preocupasse. Sabe? Tipo assim, nunca aconteceu nada. O meu avião vai, ó, deslizando, chegando no destino, volta. O avião é um dos transportes mais seguros. É mais seguro de carro. Você anda de carro, você anda de avião, sabe? Não precisa ter medo, eu acho, na minha opinião. E segundo os dados, né? Tem muito mais acidente, muito mais risco. Então o avião é super tranquilo. Tem gente que tem medo de altura. Fecha a janela, porque não é uma sensação de estar em altura, como você falou, é uma sensação de estar num carro, num avião, num ônibus, normal. Então fecha a janela. Até porque a altura eu acho que não foi uma questão pra mim, não. Não nesse contexto, né? De avião, não. Mas era mais um negócio tipo, meu Deus, vai cair. Quando cai, ninguém vive. E geralmente as pessoas ficam... Todo mundo morre, quem sobrevive fica sem perna e tal. E aí isso foi pra mim... Eu acho que o seu conceito de perrengue tá muito estranho, porque o maior perrengue que você já passou, principalmente frente a esses dois, que são detalhe perto do dia que você foi parar dentro de um rio porque o seu barco afundou. Eu acho que esse é o maior perrengue do que esquecer a vacina da febre amarela que você voltou lá e pegou. Mas talvez não desse tempo. O perrengue mas você deu. envolvia de perder a passagem. Amor, você correu o risco de morrer. Todo mundo que eu conto essa história aqui de Itacaré, que entende onde aquilo é, a pessoa fala, vocês deram muita sorte que a maré não tava cheia. Porque talvez a gente tenha dado muita sorte e não tenha me causado essa preocupação. Só fiquei puta porque eu tava fedendo. Era fedorento. E aí eu fiquei puta por conta disso. E porque era uma coisa muito previsível que aquele negócio ia virar. Não era. Pra Tanto mim, que tinham 50 pessoas indo, ninguém caiu. Só a gente. Mas talvez se tenha sido da minha energia. E todo mundo fala isso até hoje lá em Itacaré, você sabe, né? Que é minha energia. Até hoje todo mundo de Itacaré fala, mas ela pediu tanto, ela falou tanto que o negócio ia virar, que o negócio virou. Era muito óbvio, gente. Tipo assim, era um barquinho que cabia 3 pessoas, o cara botava 10. Tá, contextualizando, a gente tava indo numa festa clandestina no meio da pandemia em Itacaré. Era abril. Tá, mas já era na pandemia, tava tudo fechado, não podia fazer festa. Tava tudo fechado, não? Tava sim, por isso que a gente tava indo pro outro lado da ilha. Não tava tendo festa, é diferente. Não tava tendo, não tava tendo festas, mas fechava 11 horas, entendeu? Fechava, tinha horário. Mas outra situação que lá é chato. Não, por causa da pandemia, fechava 11 horas, lá não é chato nada. Não faz muito sentido, né? Lá tem muito... Não, teve depois de 11 horas o vírus vem. Não, teve uma época da pandemia que os bares só podiam abrir até determinados horários. Então, era uma regra. Faz sentido, né? Não faz sentido. Mas a gente tava indo pra essa festa clandestina do outro lado de uma ilha e tinha que atravessar de barco. Só que como não tava podendo ter festa em Itacaré, todo mundo tava indo. Então tava tipo 50 pessoas esperando o barco, 50 pessoas lá do outro lado. Os caras estavam fazendo esse transporte de ida e volta toda hora. Então era uma coisa que tava acontecendo ali e a gente resolveu ir. Então, apesar de parecer óbvio, como você tá falando, não era, porque todo mundo tava indo. Ninguém caiu. Não era óbvio que ia cair. Era óbvio que não ia cair, porque não tava caindo, todo mundo tava indo e voltando, mas a gente resolveu ir. No meio do caminho. Não tinha acontecido, mas era. Assim, você olhava e falava, cara, isso vai dar merda. No meio do caminho do rio pra ilha, começou a entrar muita água dentro do barco, água, e o barco afundando, a água completamente fedorenta, porque era tipo perto de um esgoto. Eu tentando me salvar e a Priscila puxava a minha blusa. Assim, ao invés dela tentar se salvar também, não, ela quer se segurar em mim, morrer e me matar. Tipo assim, você abaixa aí, eu vou por cima de você. Primeiro eu. Porque eu tava com o seu celular e comeu na mão. Ainda comeu o celular na mão. Mas enfim, eu salvei ele. Caos. Quando a gente caiu dentro do rio, era tipo lama no fundo. E a gente teve que voltar andando, pisando naquela lama. E assim, a gente estava arrumado para ir pra uma festa. A melhor parte dessa história é que eu não fui pra festa clandestina. Quando eu tentei. Nem quando eu quis ir, eu consegui. Voltou pra casa, a roupa ficou fedendo pra sempre, né? Teve que lavar. Muito fedorento, mas eu acho que esse é o maior perrengue. Esse é o maior perrengue de viagem que... porque os outros envolviam dinheiro de passagem. Esse envolvia essa minha vida. E humilhação. E nojo.
e desespero. Foi desesperador, mas talvez naquele momento ali, eu não tinha tido essa sensação de tipo, meu Deus, eu vou morrer. Das outras vezes, tipo assim, senti aquele negócio, tipo, quando eu abri aquela pasta de documentos, eu não vi o documento, falei, cara, Surto. Perdi a passagem, perdi a viagem, perdi tudo. Tipo assim, era muito dinheiro envolvido, era uma perspectiva muito alta, eram muitas situações, entendeu? Tipo assim, de cara, perdi, já era, acabou. E tipo assim, o Uber olhou pra minha cara e falou assim, eu não vou conseguir te levar lá não. Eu falei, caraca, eu tô aqui no Galeão, como é que eu vou conseguir ir pra Belfort Roxo, pegar um negócio, voltar? Não vai dar, eu vou perder tudo. Acabou minha vida, entendeu? Era assim. Mas então, deu. Acho que deu certo, mas... tipo assim, também deu certo lá em Itacaré, né? Porque a gente tá vivo, mas não... Verdade. Foi horrível. Pra você, esse é o maior perrengue. Pra mim foi o negócio da vacina. Pra mim, esse do Rio, até é o maior perrengue que eu já passei em viagem, apesar de ter passado vários. Mas esse pra mim, porque realmente é uma parada que envolve a vida. Eu que conheço a região, que conheço aquele rio. Cara, se tivesse com a maré alta, literalmente a gente não teria que contar essa história. Porque teria dado merda. Porque eram várias pessoas, a maré muito forte ali. Não sei se daria tempo no meio da pandemia, se teria salvação, seria o socorro ali naquele momento. Então pra mim esse foi o maior perrengue de viagem. E agora pra finalizar, a Priscila vai incentivar todas as meninas e meninos também a viajar. 2 milhões de meninos. Mais de 1 milhão de meninos a viajar. Contar como isso te transforma, qual é a sua perspectiva, onde a viagem está na sua vida, sabe? E finalizar dando um beijo, tchau e deixando seu arroba. Vamos lá. Como eu falei no começo da entrevista, a viagem vem pra mim como essa questão de independência financeira, assim, né? Ascensão social. Ascensão social. Uma ascensão social. De fato, até porque, assim, como eu falei, a primeira vez que eu viajei de avião, eu já era adulta, então não é uma coisa que fazia parte do meu contexto de vida. E conseguir isso, que eu sei que muita gente não consegue, que eu me sinto muito privilegiada por fazer algumas viagens ao longo do ano. Gostaria de fazer mais. Mas assim, ainda não dá. Mas eu me sinto muito privilegiada. Então, assim, pra mim, viajar me coloca nesse lugar de tipo, caramba, eu tô conquistando isso. Tô conquistando meu momento de lazer numa viagem legal. Tô conhecendo pessoas e culturas e comidas. E assim, porque é isso também, né? Viagem pra mim é isso. Eu conheço, comida diferente, um lugar diferente, pessoas, o comportamento das pessoas, a cultura muito diferente. Então, isso é muito bacana e eu amo. Entendo quem não gosta, quem prefere não fazer esse tipo de investimento, e pra mim é um investimento também, tem isso, né? Eu encaro a viagem como um investimento, como algo que eu tô fazendo, assim, em benefício próprio, um investimento em mim. Então, eu aconselho todas as pessoas a viajarem. Todas as meninas e meninas. Uma vez no ano, sabe? Você pegar o seu aviãozinho, faz uma viagem de avião, né? Ou então uma viagem de carro, assim, bem longa, 12, 16, 20 horas, vai parando nos lugares, conhecendo os lugares. Porque eu acho que isso é muito importante. Recentemente minha mãe fez a primeira viagem de avião dela, né? Aos 50 e poucos anos, e aí foi 55 anos, eu achei isso incrível. E a experiência dela, né, de pegar um avião, de ir para um outro estado também, que aconteceu já quase na velhice. Então, acho isso muito importante, acho que as pessoas deveriam investir nisso. Claro que se for importante para você, faz esse tipo de investimento, porque vale muito a pena, para mim pelo menos, vale sempre a pena estar em outro estado, numa outra região, e encaro isso realmente como algo que eu priorizo. É uma prioridade do meu dinheiro, não tenho, né, não sou rica, mas é um investimento que eu gosto de fazer, é algo que eu gosto de priorizar. Então, assim, se eu estiver, por exemplo, que... E aí, isso dá até um outro vídeo, né? Tipo assim, como é que você faz pra viajar? Porque, tipo assim, gente, eu economizo quando eu não tô viajando. Por isso que também, quando eu tô viajando, eu gosto de gastar. É um mimo que eu me dou, porque no meu dia a dia isso não é uma realidade. Eu não vou a restaurantes super caros, não compro bolsas de grife, não compro coisas caras, sapatos caros, roupas caras. Eu economizo para poder viajar mais vezes.
E tudo bom. Tudo bom, me sigam lá no Instagram pra vocês acompanharem aí. Mais uma vez vou colocar aqui escrito. Vou deixar aqui pra concluir o que é viajar pra mim, só pra finalizar esse vídeo. Eu acho que é muito bonito ouvir como você fala, maravilhosa, incrível. Viajar pra mim realmente é um deslocamento, eu acho, de um estilo de vida que eu aprendi pra um estilo de vida que eu descobri, sabe? Porque a gente, pra mim, eu fui ensinado muito a valorizar o material e muito poucas experiências. E viajar pra mim realmente foi uma mudança de pensamento, de mentalidade, onde hoje mais vale as experiências que eu vivo, são memórias e coisas que eu realmente vou levar do que o material. Então, pra mim, é esse deslocamento e essa apresentação desse momento de uma vida menos material de maneira concreta. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.